Ezequiel, capítulo 37. Quem encontrou, diga amém. Amém. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor, em nome de Jesus, para nós lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que o farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Diga amém. Amém. Que a igreja do Senhor pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, igreja. A palavra de Deus hoje está tratando sobre algo muito espiritual. Hoje nós vamos falar aqui sobre o vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que Deus pegou o profeta Ezequiel, e o levou a ter uma visão. E o profeta, naquele instante em espírito, o Senhor levou ele a um vale. Imagine que nesse instante, ao invés de cadeiras, ao invés desse altar, que aqui fosse uma loja vazia, aqui fosse um vale. E de repente, ao invés dessas cadeiras, ao invés disso tudo, aqui só existissem ossos. Poxa, pastor, ossos? Isso mesmo, ossos. E a palavra de Deus diz que esses ossos, eles não estavam secos, mas eles estavam sequíssimos, a ponto de, quando eles começaram a se mover, eles batiam, e aquele som era um som muito forte, um som muito alto. Mas o que simboliza esse vale de ossos secos? Aquilo, queridos, era o que o povo, no tempo do profeta Ezequiel, era assim que o povo estava. Pastor, como assim? Eram pessoas que ouviam falar de Deus, eram pessoas que falavam de Deus, eram pessoas que elas tinham as suas religiões, mas eram pessoas secas, eram pessoas vazias, eram pessoas que apenas tinham com elas, traziam com elas algo que elas tinham ouvido de alguém. O que é isso, pastor? Sabe aquela pessoa quando às vezes ela ouve contar uma história do que Deus
Então essas pessoas, elas estavam assim, elas se contentavam com histórias que os outros falavam. É a mesma coisa se alguém for falar dessa igreja para você. Alguém pode chegar e falar assim para você: olha, eu vi um milagre acontecendo lá naquele lugar. Aí você fala assim: poxa, legal, já tinha ouvido alguém falar sobre isso. Mas se você não vem, então você vai apenas o quê? Ouvir falar. Vai ser apenas uma história que pessoas te contaram. E assim estavam aquelas pessoas naquele tempo. Olha, Deus é capaz de operar milagres. E as pessoas diziam assim: olha, eu sei muito bem que é assim. Então, essa pessoa é do tipo da pessoa que ela traz consigo apenas uma bagagem. Ela traz consigo ali apenas uma sacolinha, uma trouxinha de roupas. Mas é aquela pessoa que vive dando glória a Deus. É aquela pessoa que vive dando aleluia, mas continua com a tua vida destruída, derrotada. Diga amém. Amém. Você conhece muitas pessoas que vêm na casa de Deus, muitas pessoas que se dizem de Deus, que têm a vida destruída? Conhece ou não conhece? Quem conhece pessoas assim, levanta a mão, deixa eu ver. Então espera aí. Essas pessoas são exatamente essas do vale. Mas pastor, são ossos secos. Como que pode? A pessoa está viva na carne, na carcaça. Mas por dentro, espiritualmente falando, estão mortas, estão secas. Quer saber como é uma pessoa que se encontra ali no vale de ossos secos? Ela já não tem mais força para orar. Aquela pessoa, ela já, até mesmo já não tem mais forças de ir para a igreja. E aquela pessoa que ela procura a ajuda de todos, para no último procurar a ajuda de Deus. Muitas das vezes